Os bonecos geralmente têm a função de nos agradar, de nos divertir, ser uma espécie de conforto para os nossos corações. Porém, o cinema às vezes pega esses ícones tão fofinhos e transforma em verdadeiros assassinos. E uma das grandes responsáveis por trazer de volta esses bonecos aterrorizantes para o cinema no século XXI é a Megan, justamente a Megan, que inclusive vai ter um novo filme agora, a Megan 2.0, saiu recentemente o trailer. Confesso que eu gostei bastante do trailer, achei bem divertido. E é justamente o tema desse vídeo, eu vou pegar alguns bonecos aterrorizantes do cinema para mensurar quais deles são mais ou menos famosos e grandiosos do que a Megan. Porém, se tem uma coisa muito mais fácil do que lidar com bonecos assassinos, é você se inscrever nesse canal, dar o like no vídeo que ajuda bastante e assinar o sininho das notificações para saber as novidades sempre que eu postar vídeos novos por aqui. E você já deve estar vendo minha lista aqui com os bonecos que eu separei para essa análise. Devo confessar para vocês, sendo bem transparente, que alguns filmes eu lembro mais do que outros, tá? Alguns eu vi quando era moleque, no Cine Trash, na locadora que eu alugava uns filmes bem ruins, de qualidade bem duvidosa, então alguns eu lembro mais do que outros, mas obviamente a gente vai analisar quais são maiores ou menores que a Megan. E o primeiro que eu vou trazer aqui é o boneco do Poltergeist original. Inclusive eu já falei sobre esse boneco, porque eu tenho um vídeo parecido com esse que eu falo do Art, né, o palhaço do Terrifier, que eu comparo palhaços do cinema, quais são maiores ou menores que o Art. Aqui no caso, como ele é um palhaço, mas também é um boneco, vai estar nos dois vídeos. E cara, eu confesso que quando eu olho esse boneco, eu lembro mais do Todo Mundo em Pânico 2 do que necessariamente do Poltergeist. Aquela cena com o Ray, né, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu acho bem engraçada. Eu lembro mais dessa cena do que necessariamente do filme no Poltergeist. E assim, eu acho que esse boneco, ele é icônico, ele é famoso do Poltergeist, mas assim, ele não é o boneco principal, não é o vilão principal do filme. O filme tem muito mais elementos, ele é um dos elementos aterrorizantes da casa ali, mas tem a TV, tem outros objetos que acontecem na casa, é um filme mais amplo. Já a Megan é a protagonista total aqui, né, inclusive temos cenas mais icônicas, muito mais tempo de tela. Nesse caso, eu vou de Megan, tá? Não tô comparando o filme necessariamente, né, o Poltergeist com o Megan, tô falando sobre a personagem em si, embora eu acho que os dois, acho que o Poltergeist é muito famoso, muito clássico ainda, mas tem chance, né, a Megan tá em ascensão, mas eu acho que o personagem já é maior do que esse palhaço aqui do Poltergeist. E agora vamos com ele, Chuck, o brinquedo assassino, que já devo dizer que na minha visão é o maior boneco aterrorizante do cinema, não tem pra ninguém, ele é maior que a Megan, né, eu acho que, apesar que a Megan tá em ascensão, né, com filmes aí, com a popularidade aumentando muito, mas eu acho que o Chuck também é bem relevante ainda. Teve a série recentemente que foi cancelada, mas deu o que falar, eu gostei da primeira temporada que eu assisti. Eu acho que o Chuck é maior. Eu não sei se no futuro talvez a Megan consiga passar ou não, porque eu acho que a história do Chuck é muito consolidada já. Tem vários filmes, tem várias fases, tem skins diferentes, tem a skin mais limpa, tem a skin com cicatriz, aí tem a adição do universo dele, que tem a Tiffany, podia estar aqui na lista também, mas eu coloquei só o Chuck. Eu acho que o Chuck é maior, e talvez sempre vai ser, né, não sei, não sou futurologista, mas eu acho que é difícil passar a popularidade do Chuck no cinema de terror. E agora vamos de Blade, de Mestre dos Brinquedos. Eu confesso que sinceramente eu não lembro tanto desse filme, que inclusive é uma franquia também, mas é uma franquia muito mais lá do B, né, pra quem é amante ali de cinema de terror, principalmente de cinema mais trash. Eu acho que, com certeza, a Megan já é maior que ele, não chegou, inclusive ele não era o principal, era um dos principais, mas já acho que eu lembro na história, eram vários bonecos, não era só um, né, eu acho que a Megan tem muito mais protagonistas, é muito maior, mas eu gosto do design desse boneco, eu acho bem interessante, assim, pra ele ser simplista, mas acho que é legalzinho. Inclusive, olhando ele, eu lembrei, sabe do quê? Daqueles bonecos do Chapolin, não sei se vocês assistiam, tinha um episódio que era não era dos ventrílogos, era dos gnomos, dos duendes, alguma coisa assim, que tinha uns bonequinhos que surgiam assim, embora seja engraçado o episódio, era um pouco aterrorizante também, né? Tinha umas coisas do Chapolin que davam um pouco de medo. E aproveitando até o ensejo aqui, falando sobre Chapolin, eu coloquei outro personagem aqui que é o Chinforoso, tá? Eu sei que não é de terror, mas é uma menção honrosa aqui do Chinforoso, que, de certa forma, ele é um boneco, né? Um ventrílogo, que era controlado por esse personagem ali, como chama o ator do professor Girafales, esqueci, vou colocar o nome dele aqui, que ele controlava ele aí, e era um pouco estranho, bem aterrorizante também, que eu falei, tinha algumas coisas do Chaves, o Abominável Homem das Neves, que eram umas coisas que puxavam um pouco pro terror, dava um pouquinho de medo, e eu tinha um pouco de medo com essa cara aqui dele, obviamente que ele é menor do que a Megan, né, já que tá aqui no exercício também, é mais pra quem é fã de Chespirito e sua obra, mas é um boneco que marcou bastante também. E ali no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, tentaram emplacar também uma Chuck feminina, né, a Chuca, digamos assim, que é a boneca assassina. Inclusive, se você analisar a história do terror ali, você vai ver que o Chuck teve muita influência nessa época ali, no começo dos anos 90, no finalzinho dos 80, vários e vários filmes não tão populares assim, de bonecos, e a boneca assassina foi um deles, né? Eu assisti esse filme faz muito tempo, não lembro muito bem da história, também caguei um pouco, porque obviamente é um personagem muito mais lá do B, e óbvio que a Megan já é muito maior, mas olha a carinha dela, que demoníaca. Eu até gosto um pouco desse design aqui, eu gosto desses bonecos assim, mas essa aqui tem cara de mal. Eu
sei que o Chuck também tem cara de mal, mas em alguns momentos o Chuck tem uma cara mais bonzinha, mas essa aqui é a Chucka mesmo, cara de capetada, mas obviamente que não tem essa grandeza, né? Quase ninguém conhece esse personagem aqui, obviamente que a Megan já é muito maior. Outro personagem que com certeza é menor que a Megan, mas acho que vale a pena a menção aqui, porque ele é relativamente importante, é o Robert, que teve um filme, se não me engano, em 2015, alguma coisa assim, é um filme que não é tão antigo assim. E por que esse personagem eu acho que ele é relativamente importante? Porque ele foi o boneco que meio que deu inspiração pro Chuck, né? Vocês sabem que o Chuck era meio que levemente baseado numa história real. Inclusive esse Robert, ele tá exibido em algum museu, em algum país aí, né? Porque ele supostamente era um boneco que tinha sua vontade própria, alguma coisa assim. E o Chuck foi inspirado nele, obviamente que o design de ambos é bem diferente do original. Até meio sem graça, acho que o design do Robert, né? Esse filme basicamente conta essa história aí, né? Embora foi um filme que ninguém conhece, com pouca visibilidade, inclusive o personagem também. Mas cabe essa menção que é relativamente um personagem, né? Um ícone que foi relativamente importante, porque a história real dele foi a que baseou o Chuck, né? E o Chuck teve influência com vários outros bonecos, inclusive até a Megan, né? Então, de certa forma, é um ícone importante, mas logicamente que não é maior que a Megan. E agora a gente vai ter uma dobradinha de bonecos do James Wan, e curiosamente os dois chamam Billy, né? O James Wan gosta de fazer um boneco, né? Acho que o sonho dele é ter. Acho que na casa dele tem 40 mil bonecos. Não sei, tem algum tipo de fetiche em relação a isso. E o primeiro é o Billy dos Jogos Mortais. E aqui eu fico bastante em dúvida, tá? Os outros foram mais fáceis de decidir, porque, por exemplo, o Chuck, que eu acho que é maior, pra mim é facilmente maior, e os outros que são menores, pra mim facilmente são menores. Agora o Billy, eu tenho dúvida, comente aí quem você acha que é maior, mais icônico, é o Billy dos Jogos Mortais ou a Megan? Assim, eu acho ainda, eu vou colocar o Billy como maior, apesar que isso é bem polêmico, porque, como eu falei, o Billy é um dos elementos ali, né, embora seja importante, ele que traz a mensagem, mas você tem o Jigsaw, que talvez seja o grande antagonista ali, e o Billy seja uma representação dele, né, e já a Megan é a personagem ali, é a antagonista da parada toda. Eu acho que narrativamente ela tem mais importância, vai ter mais tempo de tela, mas eu acho que a imagem do Billy é muito icônica ainda, já tem fantasias de carnaval do Billy e tudo mais, eu sei que tem mais tempo pra maturar, e até por isso eu acho que o tempo faz um pouco eu voltar mais no Billy, porque são vários filmes que ele apareceu, mais tempo, mas olha, eu acho que tá assim, ó, o Billy não vai mais crescer, acho que ele é isso, é o que ele vai chegar, e acho que a Megan só tende a crescer, dá mais uns 2, 3 anos aí, mais um ou dois filminhos, acho que a Megan já passa facilmente o Billy, mas por enquanto eu vou de Billy ainda. E o outro Billy é do Gritos Mortais, um filme do James Wan aí, que esse filme não é tão falado assim, embora eu acho que ele tem algumas qualidades. Eu acho que a narrativa dele é um pouco confusa, a direção, ele começa a jogar várias informações assim, e talvez visualmente você acaba se perdendo, porque ele coloca muita informação na história, muita coisa na trama e não dá respiro, né? Aparece uma imagem, depois de osso, um flashback, e é muita coisa junto. Mas se analisar a história, inclusive tem um plot twist que eu acho bem legal e criativo desse filme. Aqui na história a gente acompanha um casal que recebe por correio ali esse ventríloco aqui, que é o Billy, e beleza, ele é estranho, mas eles continuam a vida normal, eis que de repente a mulher aparece morta, né? Ela vai fazer a brincadeira com o marido ali e de repente tem uma maldição e ela morre. E o marido começa a ir atrás daquilo, porque ele suspeita que tem relação com aquela marionete. Em paralelo a isso, a polícia também tá atrás dele ali, meio que investigando. A gente vai perceber que tem uma ligação familiar ali. Inclusive tem um plot twist que eu comentei no final, que eu acho bem bom, tá? Bem bom, assim, por mais que o filme tenha seus problemas ali. Mas falando sobre o personagem em si, com certeza a Megan já é maior, né? Eu acho que esse filme não teve tanta visibilidade assim, embora talvez muitas pessoas reconheçam esse boneco, mas talvez seja aquele boneco que fala, eu já vi esse boneco, de onde que ele é? Sabe? Joga a Megan, é muito mais famosa, eu acho que a Megan já é maior do que o Billy. Mano, e agora eu tô tentando lembrar que porra de filme é esse que eu coloquei aqui, mano? Que boneca feia do capeta, velho. Eu tô vendo que é boneca, tô vendo aqui, boneca maldita. Mano, eu não sei porque eu coloquei essa boneca na lista, eu não assisti esse filme. Enfim, alguém assistiu Boneca Maldita? Tem cara de filme ruim, velho. E é boa boneca feia. Engraçado que a imagem que eu tô vendo aqui tem essa versão dela e tem uma versão que ela tá encapetada, ou seja, essa é a versão soft. O que me faz pensar, não sei a história do filme, mas tem filme que me tira um pouco, porque a pessoa ganha um boneco desse e continua. Eu não consigo nem olhar pra esse boneco se ficar calmo, não tem chance de eu ter um boneco desse em casa. Minha filha chega com esse boneco e eu queimo ele, não tem como. Enfim, com certeza não é mais famoso que a Megan, nem sei que filme é esse, comente se você gosta de boneca do mal, mas tem muito cara de filme ruim, tá? Se eu tivesse que apostar, apostaria que é um filme horrível. E agora, outro muito polêmico, que é Annabelle. Putz, talvez igual o Billy aqui, é bem difícil essa, hein? Porque a Annabelle é braba, hein? A Annabelle é forte, todo mundo conhece a Annabelle. E são 3 filmes já, uma trilogia de filmes aí, inclusive o segundo eu acho bem legal. Assim, personagem, olha, devo dizer que eu acho que a Annabelle é maior, hein? Do que a Megan. Que eu falei, acho que a Annabelle meio que estabilizou ali, a gente já sabe onde ela vai chegar, acho que não sei se ela vai aumentar tanto de tamanho, e a Megan está crescendo. Eu acho que tem chance da Megan passar, mas por enquanto eu ainda vou de Annabelle,
tá? Tem os 3 filmes de Annabelle, mas mesmo quando ela faz a pequena aparição ali no Invocação do Mal, também é marcante. As pessoas lembram da Annabelle ali, né? Eu acho que é muito conhecida, tem piadas que fazem sobre a Annabelle. Novamente, o meu critério aqui é fantasia de carnaval. Eu já vi fantasia de Halloween e carnaval baseada na Annabelle, pessoas segurando a Annabelle. Eu acho que ela é mais famosa, embora eu acho que a Megan vai passar aí com o tempo, provavelmente, mas por enquanto eu ainda vou de Annabelle. E pra fechar a lista aqui, vamos de Oms, do Boneco do Mal. Inclusive esse filme é com a Lauren Cohen, né, a Meg ali do The Walking Dead. Eu acho ela muito linda, é bonita pra caramba. Vamos voltar pro boneco aqui. E olha, assim, esse boneco não é mais famoso do que a Megan, embora tenham 2 filmes já, mas são dois filmes que nem comentam tanto. Mas devo dizer que eu acho que esse filme tem um certo brilho, tá? As pessoas não é um filme bom, mas ele tem um mistério, me prendeu um pouco, sabe? Só no começo você fala, um casal de idosos aqui fala, vem cuidar da nossa casa, tá? Uma babá ali, fala, você vai cuidar da casa, que a gente vai tirar umas férias, você vai cuidar do nosso filho. Só que quando apresenta o filho pra ela é um boneco, e um boneco com essa aparência aqui bem humanoide, só que sem expressão, meio Michael Myers, digamos assim. E ela no começo ela dá risada porque é totalmente absurdo, né? Mas é isso, né? O filho deles morreu, a gente vai começar um pouco sobre o passado, do que aconteceu ali, e a gente vai descobrir que tem mais coisa nessa história. E olha, por mais que seja bizarro, ele me prendeu esse filme, ele tem uma revelação, uns plot twist ali, que eu até achei relativamente bacana. Tem muito defeito também, mas em geral é um filme que até que me diverte. Mas a análise aqui não é sobre o filme, e sobre o personagem, e com certeza pra mim ele é inferior de popularidade e de grandeza a Megan. Megan é muito maior do que o Om. Mas é isso, minhas bonecas e meus bonecos, espero ter gostado desse conteúdo. Se você gostou, curta, compartilha aí com pessoas que gostem de cinema, principalmente gostem de filmes de terror, e também comente as suas opiniões, o que eu errei aqui, quais são os bonecos que você acha que são menores ou maiores do que a Megan. Pedido rápido que eu faço também, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, dê seu like que ajuda bastante, assine o sininho das notificações para saber as novidades sempre que eu postar vídeos novos por aqui. Também aproveite e me siga nas redes sociais, que eu sempre posto conteúdos e coisas legais de cinema. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pessoal, valeu, tchau, tchau. Pô, ficou legal esse vídeo, hein? Curti, ficou bom. Boa, legal.